Bem-vindos, bem-vindas ao Papo Desinformante nas eleições de 2022. Aqui a gente conversa sobre informação confiável, sobre desinformação. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, se reuniu ontem com representantes das plataformas digitais, pedindo aí um esforço maior nesse segundo turno para barrar as fake news. O ministro classificou a situação assim como muito problemática e pediu, de fato, ações mais emergenciais e mais rapidez, por exemplo, na remoção de conteúdos, quando isso for decidido pela Justiça Eleitoral. Mas, Lisa, a gente observa que as fake news, mesmo a partir desses pedidos de remoção pelo TSE, elas continuam circulando nas plataformas. O que acontece? Para a gente poder entender esse cenário. Exato, Ana. Como o próprio ministro falou, né, a situação desse segundo turno é desastrosa. Ele que tinha considerado como positivo a atuação no primeiro turno, mas realmente a gente percebe que nesse segundo turno há um volume muito maior de desinformação circulando. E aí a gente tem algumas medidas que são tomadas, mas que são insuficientes, como ele mesmo pediu ontem às plataformas. Cada plataforma tem, né, as suas próprias regras e muitas vezes não consegue moderar o conteúdo de uma forma específica. Por isso que as medidas judiciais também são importantes para equilibrar esse cenário, medidas que são tomadas, né, são acionadas tanto por um lado como pelo outro nessa disputa eleitoral. Mas ainda assim, elas são insuficientes e também carregam consigo alguns efeitos colaterais. Isso porque, até elas serem tomadas e aquele conteúdo realmente ser removido do ar, a desinformação fica circulando naquela página, né? E como, inclusive, um deputado ironizou quando foi pedido, né, que ele removesse algum tipo de conteúdo, o TSE ainda não consegue fazer com que as pessoas desvejam determinado conteúdo, um conteúdo, inclusive, que já tinha mais de 30 milhões de visualizações. Então, a gente consegue ver, primeiro, essa limitação temporal em relação a isso. E enquanto esse conteúdo, né, vai sendo distribuído em diversas redes, fica muito mais difícil você tentar barrar esse tipo de acesso em outros aplicativos também. Então, também essa é uma estratégia que torna o trabalho quase impossível. Além disso, os desinformadores também utilizam outras estratégias para driblar as decisões judiciais, como, por exemplo, utilizar um conteúdo antigo que tem o mesmo teor, mas que não, aquele conteúdo não foi alvo de decisão judicial. Uma outra estratégia utilizada que a gente já percebeu é comentar a decisão do TSE, né, de retirada do conteúdo, recontando a mesma história que foi contestada, né, adotando inclusive uma narrativa de censura e de perseguição que pode mobilizar outros afetos aí e espalhar desinformação de uma forma mais exponencial. E outra estratégia que a gente também falou já um pouco, né, é a replicação desse conteúdo contestado em outros posts, porque quando uma campanha entra com ação no TSE, é para remover determinado conteúdo com aquela URL, mas o TSE vem avaliando a possibilidade, né, de encontrar outras estratégias para remover um conteúdo que já tenha sido alvo dessas ações de partidos e decisões do TSE, mas que vão surgir com outras URLs, e aí dificulta esse combate, como a gente falou, né, essa replicação a partir de outras URLs. Bom, falta pouco mais de uma semana para o segundo turno das eleições e a gente vai continuar acompanhando as estratégias das plataformas e também da corte para tentar diminuir essa desinformação nas plataformas digitais. Valeu, Liz. A gente continua acompanhando, ó, no Desinformante nós somos @desinformantebr no Twitter e no Instagram. O site, a página especial de eleições, desinformante.com.br/eleições 2022. Sigam por lá. Bom, nos Estados Unidos a situação também não está muito diferente. No país que viveu a invasão do Capitólio em 2021, né, que em boa parte foi tramada pelas redes sociais, as plataformas também ainda não cumprem todos os requisitos para proteção das eleições. Eles terão as eleições de meio mandato daqui a pouco, e quem apurou sobre isso, quem investigou um pouco sobre isso, foi o nosso repórter Matheus Soares. Conta pra gente, Matheus. Oi, Ana. Oi, pessoal. Isso mesmo, Ana. Os Estados Unidos também se preparando, né? Estão se preparando para realizar suas eleições de meio mandato no próximo dia 8 de novembro. E como aqui, lá as plataformas de redes sociais também anunciaram seus compromissos para manter a integridade eleitoral.
Como a Ana falou, o contexto dos Estados Unidos ainda está muito marcado pela invasão do Capitólio que ocorreu em janeiro de 2021, né? E, de certa forma, isso pressionou para que essas plataformas elas oferecessem mecanismos de proteção contra desinformação, fraude eleitoral e teorias conspiratórias. Algumas das ações prometidas por empresas como Meta, Twitter, TikTok e Google estão parcerias com agências de checagem e também moderação de conteúdo. O Desinformante analisou alguns desses planos, né, para as eleições norte-americanas, identificou que somente Meta, TikTok e Google têm compromissos específicos para publicidades relacionadas a conteúdo político, né? O Google, por exemplo, reforçou o processo de verificação para os usuários que querem impulsionar, né, anúncios dentro da plataforma e também prometeu novas funcionalidades na biblioteca de anúncios. E aqui é interessante a gente pontuar que essa biblioteca de anúncios chegou aqui no Brasil somente esse ano, né, com 4 anos de atraso em relação aos países do norte global, e também chegou aqui somente pelo apoio e pela pressão dos movimentos das organizações civis, como Sleep Giants e Intervozes. Já a Meta, ela também proibirá novos anúncios políticos, eleitorais e com questões sociais durante a última semana da campanha, como fizeram em 2020. Conforme explica a empresa, o período de restrição será suspenso no dia 9 de novembro, sem intenção de estendê-lo. É interessante que hoje, né, quinta-feira, dia 20, o Tribunal Superior Eleitoral também vai votar uma medida parecida, tentando ali barrar esses novos anúncios com teor político aqui no território nacional, pelo menos com 48 horas de antecedência do pleito brasileiro. E voltando para o contexto norte-americano, alguns pesquisadores e centros de pesquisa norte-americanos também acompanharam esses compromissos desenvolvidos pelas empresas, né, e pontuaram que existe alguns elementos para serem aperfeiçoados e também que desinformação rola solta nessas plataformas, né? O Centro de Negócios e Direitos Humanos da Universidade de Nova York, por exemplo, publicaram mês passado um relatório evidenciando que ainda existe circulação de narrativas negacionistas sobre as eleições norte-americanas, principalmente alegando fraude nessas eleições, apesar dos esforços anunciados por essas empresas. A matéria completa você acompanha no site do Desinformante, desinformante.com.br/eleições 2022. Ana? Valeu, Matheus. São assuntos que a gente continua acompanhando. Deve ter decisão importante do TSE hoje sobre esses anúncios políticos, entre outras coisas. Bom, uma cartilha, um estudo, apontou 23 impactos das fake news nas políticas públicas. Quem fez essa matéria foi o nosso jornalista Rodolfo Viana. Fala para nós, Rodolfo. Pois é, Ana. Oi, Liz. Oi, Matheus. Enfim, essa cartilha é bastante interessante porque ela cria um mapeamento dos impactos da desinformação e da fake news para a sociedade como um todo. É um esforço que foi realizado por pesquisadores aqui da USP e da GV e que criaram algumas categorias. Vale salientar que foram feitos algumas divisões que implicam assim, impactos da desinformação ou fake news em agentes do Estado, e por agentes do Estado a gente pode entender juízes, né, o Poder Judiciário, mesmo parlamentares, sobre agentes da sociedade civil, e nesse caso pessoas com influência, né, sejam até mesmo comentaristas, colunistas ou influencers digitais, né, e também impactos na estrutura do Estado e também na estrutura da sociedade. Vale lembrar que durante a pandemia recente agora de Covid-19, nós percebemos que a desinformação pode, inclusive, levar pessoas a morrerem, né? E, inclusive, foi constatado também que mesmo toda a desinformação que circulou em relação às vacinas, ou melhor, questionamento de vacinas, permanecem tendo impacto na sociedade até o momento. Infelizmente, a cobertura vacinal aqui no Brasil sobre a poliomielite, por exemplo, que sempre foi uma cobertura amplíssima e era referência, inclusive, para o mundo todo, hoje ainda não alcançou sua meta e só se encontra em 65% das crianças. Outros exemplos que foram mencionados nessa cartilha também impactos no orçamento público. Quanto também de dinheiro
destinado, dinheiro público, dinheiro nosso, para certas medidas que são ineficazes ou mesmo que foram influenciadas por decisões baseadas em desinformação e fake news. O mérito desse estudo, que vale lembrar foi coordenado pelo Egon Kogler, é justamente tentar criar categorias para facilitar o entendimento do real impacto das fake news para além do debate informacional. Na nossa página, o texto está lá completo, você tem o acesso à cartilha completa, foram 23 categorias que foram estabelecidas nesse estudo e vale muito a pena acompanhar para a gente conseguir entender melhor como funciona e quais são as consequências aí da desinformação. Contigo, Ana. Obrigada, Rodolfo. O Papo Desinformante fica por aqui hoje, a gente volta semana que vem. Enquanto isso, nos acompanhe nas redes, Desinformante BR no Twitter e no Instagram, e a nossa página especial Eleições, desinformante.com.br/eleições 2022. Até a próxima, obrigada pela audiência. Tchau!